Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. Esta semana falamos sobre o trabalho futuro, o futuro saber em relação aos novos trabalhos, eventualmente impacto da pandemia na aceleração de algumas mudanças no mundo laboral e a forma como isso implica um desafio legislativo, cultural, económico e social. São nossos convidados Teresa Coelho Moreira, professora da Escola de Direito da Universidade do Minho, é uma das coordenadoras do livro Verde sobre o futuro do trabalho. Outro convidado, Pedro Brinca, professor de Economia na Nova School of Business and Economics, escreveu em 2020 para a Fundação Francisco Manuel dos Santos o livro Como Trabalham os Portugueses no âmbito dos 10 anos da Pordata. Neste Da Capa à Contracapa, parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, avançamos para o debate sobre o futuro do trabalho. Bem-vindos, obrigado pela vossa disponibilidade. Entram de forma remota neste programa, Pedro Brinca e Teresa Coelho Moreira. Começo por si, Teresa Coelho Moreira. Nesta altura em que se faz um esforço para olhar para todos os desafios antes de avançar com algumas decisões políticas e de formas como tudo será regulado, a minha pergunta de base, talvez para ajudar a quem nos escuta, é esta. Não há muitas vezes uma confusão ou há uma contaminação natural entre algumas destas discussões? Porque em muitos destes debates, por vezes há que colocar algumas fronteiras do ponto de vista específico entre o que é um teletrabalho, o trabalho à distância, híbrido, ou até entrar na discussão sobre as plataformas digitais e o trabalho que lá se faz. Na sua opinião, quais são as distinções básicas que devem balizar este tipo de debates? Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite e esta iniciativa. A questão é muito pertinente e efetivamente concordo. Acho que por vezes há um pouco uma confusão, mas são realidades completamente dispares, ou pelo menos em algumas delas são mesmo dispares, noutras têm algumas semelhanças, mas estamos a falar, sem dúvida, em alguma parte de novas formas de prestar trabalho, como acabou de dizer, por exemplo, trabalho nas plataformas digitais, mas quando fala do teletrabalho, o teletrabalho já é uma realidade que está aqui já há bastantes anos, não é? Desde a década de 70 do século passado. Aconteceu é que com a pandemia, fruto exatamente da necessidade do isolamento social, do distanciamento, tivemos de recorrer de forma maciça, eu diria, para esta situação, que não é o mesmo que o trabalho à distância e que realmente também não é o mesmo que o trabalho híbrido, conforme referiu. O trabalho híbrido, talvez no futuro possamos caminhar para para essa modalidade, e o trabalho à distância necessariamente que está pode não ser um teletrabalho, ou seja, pode não estar relacionado com as tecnologias e ser feito à distância. Eu diria que, por isso temos de falar de novas formas de prestar trabalho em algumas situações, por outro lado, o repensar de velhas formas de prestar trabalho, e o próprio teletrabalho também ser repensado à luz de várias situações que a pandemia chamou a atenção, eu diria assim. Por isso, um pouco, e balizaria mais outras situações ainda, a parte mesmo, e fora da pandemia, mesmo quando pensamos no futuro do trabalho, e abordou a questão do livro verde, que está agora em discussão com os parceiros sociais, obviamente, mas o que é certo, mesmo a questão dos nómadas digitais, a questão das alterações climáticas e dos chamados empregos verdes, toda uma série de situações, de possibilidades de nova criação de novos empregos relacionados exatamente com o futuro, por assim dizer, ou com esta situação. Pedro Brinca, antes de entrarmos no detalhe de alguns destes tópicos, esta natureza digital trazida, aprofundada para a arena do trabalho, trazida ou acelerada sobretudo pela pandemia, tem como impacto primeiro uma destruturação das relações laborais como nós as conhecíamos. É uma destruturação, é um desafio, há uma fratura, a relação entre empregador e empregado, digamos assim, entre trabalhador e o patrão, sofrem aqui um abalo de alguma forma, ou conseguem superar em torno apenas e só digamos, do meio em que o trabalho é prestado?
Bem, boa tarde, obrigado pelo convite, cumprimento a Teresa também. Lembrar que o efeito disruptivo da tecnologia, e a Teresa também já aludiu um bocadinho a isso, não é assim tão novo como isso. Eu até iria mais para trás, fomos ao século XVIII, não é? Quando inventaram algumas tecnologias que poupavam trabalho no setor da tecelagem. Um inventor que o fez, por exemplo, teve que fugir da cidade onde morava porque os trabalhadores juntaram-se todos para lhe partir a casa toda e a oficina. Ou seja, as disrupções sociais nas relações laborais, etc., trazida pela tecnologia, é um fenómeno que já tem muitos anos. O grande fator diferenciador, ou o que é essencialmente novo nos últimos tempos, e não estou a falar apenas da pandemia, né? Estou a falar desde o período que a Teresa referiu, desde os anos 70, é a velocidade a que esta adoção e esta capacidade disruptiva da tecnologia tem no trabalho, a velocidade a que se tem processado e que faz com que gerações inteiras que entraram, por exemplo, no mercado de trabalho nos anos 80, hoje, ou nos anos 90, hoje vejam um mundo que é radicalmente diferente, como nunca tinha sido antes, daquele que quando entraram no mercado de trabalho. E isso obviamente traz um conjunto de desafios em que temos que aprender a lidar com esta realidade. Esta realidade tem trazido também um aprofundar muito grande de desigualdades. Esta queda do preço da tecnologia, não é? Hoje um computador custa muito menos maçãs que custava há 30 anos atrás. O que faz com que as empresas adoptem este tipo de tecnologias cada vez mais, porque são mais baratas, não é? No seu processo de produção, e o tipo de trabalho que é complementar com essas tecnologias, ou seja, programadores, trabalhadores que usam essas tecnologias para aumentar a sua produção, a procura desses trabalhadores aumenta. Mas obviamente que quando nós estamos a pensar em ecrãs táteis no McDonald's ou caixas multibanco nas bombas de gasolina, é a tecnologia que está a substituir-se a outra classe de trabalhadores. Isto faz com que haja realmente aqui uma clivagem, uma polarização em termos salariais, que fomenta muito a desigualdade e que põe em causa muito a estabilidade social. O que a pandemia trouxe foi uma grande aceleração desta tendência. Para ter uma ideia, por exemplo, um estudo recente para o Reino Unido, a venda, o peso da venda online relativamente a toda a venda a retalho cresceu a uma velocidade 4 vezes e meia superior durante 2020 ao que tinha crescido nos últimos 5 anos, entre 2015 e 2019. Ou seja, é um processo que por si, a própria velocidade com que se estava a desenvolver já era disruptivo, juntou-se uma pandemia que veio pôr esta força disruptiva com um poder e um impacto muitíssimo maiores. E à velocidade que estas coisas acontecem, obviamente, a sociedade adaptou-se. Veja, por exemplo, o confinamento do ano passado versus o confinamento deste ano. A atividade económica teve uma queda 40% inferior ao que teve no mesmo período de confinamento o ano passado, porque as empresas e os trabalhadores adaptaram-se a esta nova realidade com algum sucesso. Mas há muito trabalho ainda a fazer, nomeadamente e aí acho que a Teresa tem um contributo também a dar importante, na parte das relações jurídicas, porque todo o direito de trabalho é pensado num contexto que hoje, se calhar, alterou-se radicalmente. Existem inúmeros relatos de pessoas que sentem que estas tecnologias se tornaram muito disruptivas das vidas familiares. Criou-se uma expectativa de que as pessoas estejam sempre online, estejam sempre disponíveis a qualquer hora, inclusive a fins de semana, por causa da flexibilização dos horários de trabalho. Tudo isso lança um conjunto de desafios jurídicos, sociais, normativos, que é preciso mudar. Em relação aos vazios, Teresa Coelho Moreira, esses vazios jurídicos podem ser mais cavados ou menos consoante as áreas. Uma das áreas que neste momento se procura acelerar, e talvez pudéssemos deter em relação a esse, tem a ver com o teletrabalho. É uma semana onde esse é um tema que vai à Assembleia da República, é um tema que também, obviamente, não escapa ao livro verde do futuro do trabalho, onde se, no fundo, sugere a melhoria da regulação do teletrabalho. Legislar num contexto atual, temos bases suficientes já para uma legislação equilibrada sobre o teletrabalho? Costuma dizer-se que não se deve legislar a quente, não é? E nós estamos ainda num contexto em que o teletrabalho existe e foi colocado do ponto de vista de emergência, digamos, na nossa rotina, mas não está totalmente consolidado. Qual é a sua percepção em relação ao teletrabalho em particular?
Muito obrigada. Em relação especificamente apenas à questão do teletrabalho, amanhã vão ser discutidos vários diplomas de vários grupos parlamentares, todos sobre o teletrabalho, e o que é certo é que também, sem dúvida, é essa ideia de não legislar a quente, conforme disse, mas o teletrabalho já tem uma regulamentação legal no nosso Código de Trabalho, só que é uma regulamentação para uma realidade que era residual. Ou seja, se nós formos ver os dados do anterior livro verde sobre as relações laborais, eram pouquíssimos, cerca de 1% se tanto, de trabalhadores que tinham um contrato de teletrabalho. Hoje em dia, fruto, claro, da pandemia, temos um número muito superior. E estudos, que valem bem, obviamente que têm que ter-se cuidado, referem que, em princípio, no futuro, este não será tanto este número, mas a ideia é, pelo menos, se calhar, avançar-se para situações híbridas de teletrabalho, ou seja, alguns dias em regime de teletrabalho e outros dias em regime presencial. E por isso mesmo, acho que já temos situações suficientes e já aprendemos um pouco para tentar, eu diria, melhorar o que está na legislação e aproveitar as vantagens do teletrabalho, que há inúmeras vantagens do teletrabalho, e diminuir ou fazer desaparecer as desvantagens do teletrabalho, que eram de certa forma, ou poderiam ser conhecidas, mas não tão conhecidas, e que agora a pandemia mostrou. E desde logo, uma delas é aquela que exatamente o Pedro apresentou, a parte do tempo de trabalho, que não é apenas no teletrabalho, mas como foi a pergunta dirigida ao teletrabalho, eu estou a referir-me, mas que não é algo apenas do teletrabalho, mas é, sem dúvida, uma questão que veio mostrar-se bem presente. Outra questão, a conciliação. Cumprimento de horários, como cumprir horários, que temos horas trabalhadas. Exatamente, e a conciliação, uma das vantagens que era apontada anteriormente à possibilidade de um teletrabalho, era a conciliação entre a vida familiar e a vida profissional. E é mesmo assim? E mesmo assim, exatamente o que eu ia dizer, o que a realidade veio demonstrar, e há estudos feitos, mesmo a nível europeu, até colocados pela presidência portuguesa, é que não foi isso o que aconteceu em muitas situações, sobretudo a nível também outra das situações que o Pedro apresentou, mas especificamente agora direcionada para o teletrabalho, não apenas, mas nesta situação de teletrabalho, da própria igualdade e não discriminação. Notou-se perfeitamente que houve um desequilíbrio de género na parte do teletrabalho, para muitas, sobretudo teletrabalhadoras. Teletrabalhar foi muitas vezes ter conciliação de dois trabalhos, por assim dizer, o teletrabalho propriamente dito, e depois o trabalho, o chamado unpaid care work, que é o trabalho de cuidar, que continua a ser. Mas, professora, infelizmente, predominantemente. Tenho uma dúvida aqui, porque de facto podem existir vazios legais, há uma boa vontade, de tentar implementar instrumentos que garantam que o teletrabalho, por exemplo, não penalize especialmente as mulheres, mas a verdade é que é algo difícil provavelmente legislar, que tem a ver com uma questão praticamente cultural, porque isso também remete-nos para um desequilíbrio de género em relação às funções laborais, que é extensa, que vai desde a questão salarial até ao tempo de trabalho, exatamente ao trabalho não remunerado, como estava a dizer. A questão é, isto resolve-se com a lei aqui ajudará a promover uma mudança? Qual é a sua opinião sobre a melhor estratégia? A lei deve e pode ajudar, sem dúvida. Obviamente que a lei não reforma mentalidades, mas é um bom passo para tentar avançar e até eventualmente discriminações positivas. Quanto à parte do teletrabalho, nós temos desde logo, mesmo que não fossem estas propostas que estão a ser apresentadas e que vão ser discutidas amanhã e que veremos o que resultará dessa mesma discussão, mesmo que não fosse por isso, nós temos uma diretiva da União Europeia que tem de ser transposta, e uma diretiva de 2019, exatamente, relativa à conciliação entre a vida profissional e a vida familiar dos progenitores e cuidadores, e que estabelece formas de trabalho flexíveis, regimes de trabalho flexíveis, considerando que o teletrabalho é um regime de trabalho flexível e que pode, então, sendo o teletrabalho, o teletrabalhador ou a teletrabalhadora exigirem, não por acordo, aqui sim terem o direito a exigir que com filhos até determinada idade, no mínimo será de 8 anos, possam exigir o teletrabalho. Nós temos na nossa lei a possibilidade de 3 anos. Ou seja, a lei pode e deve fazer este avanço. Agora, não vai reformular mentalidades de um dia para o outro, não é? Obviamente nós temos a diferença salarial, temos problemas a nível de disparidade salarial e não só a nível de género, de outros fatores também, mas a lei deve
É esse o papel da lei. O que nós costumamos dizer, uma coisa é a law in books, outra é a law in action, não é? Uma coisa é o ser, outra é o dever ser. Era bom que coincidissem, mas por vezes não coincidem, mas esse é o papel. E eu acho que aqui, no teletrabalho, há várias possibilidades que podem ser melhoradas. A lei é positiva, tem bastantes aspectos positivos, mas, repito, pode ser melhorada. E creio que não é a quente, creio que é a forma de reagir, uma forma de mostrar, repito, o que eu disse inicialmente, aproveitar as vantagens e diminuir as desvantagens. Pedro Brinca, este é um bom tópico, gostava de ouvir sobre o teletrabalho, até porque se esta discussão está em cima da mesa, de facto estamos na véspera de discussão num conjunto de diplomas na Assembleia da República, em que os partidos tentam aprofundar e densificar em termos legislativos esta matéria, vai alavancar outras dimensões que falámos aqui no início do trabalho, num novo contexto digital. Gostava de perceber da sua parte o que é que aprendemos realmente com o teletrabalho, com o que é necessário garantir e o que é que daí extraímos para o ecossistema do novo trabalho digital. Olha, em primeiro lugar, acho que aprendemos que o teletrabalho pode ser bom. As pessoas são naturalmente resistentes à mudança, não é? Muitas atividades que eram feitas presencialmente, etc. Aquelas reuniões em Basileia, em Frankfurt, ou até uma ida a uma agência bancária para tratar de uma gestão de conta. As pessoas são resistentes à mudança, por definição. O que isto trouxe foi um grande empurrão, mesmo ao grosso das pessoas que tinham alguma resistência à mudança e à adoção deste tipo de tecnologias. De repente, ir a uma agência bancária para tratar de uma questão do banco deixou de ser possível, ou passou a ser muito mais complicado. De repente, aquela reunião em Basileia, afinal, já pode ser uma reunião no Skype ou no Teams. E ao mesmo tempo que esta necessidade de usar estas plataformas surgiu também um desenvolvimento tecnológico brutal em termos de plataformas de apoio a este tipo de interações. Mas também há visões ao contrário, quem diz que as culturas da empresa se perdem, que aumentam os níveis de isolamento e segurança dos trabalhadores e até que o empregador vai ter que aumentar as suas despesas devido a um conjunto de participações que eventualmente vai ter que fazer. Pronto, é assim, quando eu digo que foi bom no sentido de dar mais possibilidades, não é? Claro que se a empresa chega ao fim do dia e acha que de facto faz soma os efeitos positivos e os negativos, se achar que de facto não é o melhor modelo, pode sempre voltar ao anterior. A questão é que antes da pandemia se calhar não havia a percepção que isto era uma opção, ok? E estes efeitos disruptivos e a adoção deste tipo de tecnologias em algumas áreas está-se a tornar, por exemplo, nas agências bancárias tem diminuído imenso o número de agentes, à medida que as pessoas adoptam mais plataformas de interação eletrónica, na questão, por exemplo, dos delegados de propaganda médica, em que estão a efetuar muito mais comunicações através de plataformas digitais do que presencial. As empresas estão-se a preparar, em muitos casos, para uma realidade que estará distante daquela que tínhamos quando estávamos pré-pandemia. Algumas coisas são boas, outras serão menos boas, seguramente. Para Portugal, que até tem custos de trabalho relativamente baixos, esta ideia de que trabalhadores portugueses podem trabalhar em empresas lá fora sem terem que sair de Portugal com custos mais baixos, até pode trazer muitas vantagens para muita gente. Ou atrair mesmo pessoas, os chamados nómadas digitais. Por exemplo, Portugal é um país que... Sabe que eu tenho uma história engraçada? Quando fui viver para a Suécia, vivi na Suécia há muitos anos, e quando cheguei lá, a Suécia é o paradigma da tecnologia, quando cheguei lá, as calças de multibanco deles eram muito primitivas comparadas com as nossas. E eu fiquei um bocado chocado. Como é que é possível a Suécia, um país com uma fama de ser tão mais desenvolvido do que nós, ter estas caixas tão primitivas comparado com o nosso sistema? Pois, eles têm-nas porque eles foram os primeiros a adotá-las. E Portugal, de facto, em algumas áreas do digital, foi talvez... terá criado infraestruturas mais tarde, mas isso também faz com que elas sejam mais atuais e mais eficientes do que em outros países, por exemplo. E nesse aspecto nós também podemos ganhar muito, muito com isto. Eu sou otimista, gosto de ver o copo sempre meio cheio em vez de meio vazio. Não sou otimista ao ponto de ser ingênuo e de achar que, de facto, não há aqui um conjunto de desafios que o teletrabalho e a adoção de tecnologias digitais vai trazer. Seguramente é o caso. O aprofundar das desigualdades, a Teresa falou das de género, sem dúvida, e outras mesmo. Porque, tipicamente são as pessoas de rendimentos mais baixos aquelas que têm menos possibilidade de fazer teletrabalho.
Desta forma, passando a economia a reger-se mais, se confirmar por um paradigma em que o teletrabalho se torna mais ubíquo, é normal que as desigualdades se acentuem. Acentuaram-se agora, durante a pandemia, em termos de capacidade de trabalhar, sequer, já nem se põe o resto, mas prevê-se que podem agudizar ainda mais. E isso pode pôr em causa a própria estabilidade social e a estabilidade política do país, porque se as desigualdades continuam a aumentar, se aumenta aqui o vazio entre os que têm e os que não têm, quer dizer, numa democracia basta que 51 em 100 estejam chateados para isto mudar tudo, não é? E esta força disruptiva da tecnologia que vemos desde os anos 70, tem estado fortemente associada a uma emergência de movimentos populistas que põem em causa o próprio processo democrático que temos observado em todas as economias ocidentais. E nesse aspecto é preciso ter cuidado, ser observante e ter a certeza que nós conseguimos extrair o máximo de efeitos positivos, apoiando, obviamente, aqueles que... No fundo é tentar... O maior desafio que eu acredito que seja da minha geração, ou da nossa geração, é precisamente manter estes padrões de eficiência, de organização do trabalho, de competitividade, aproveitar as novas tecnologias, mas ao mesmo tempo ter a certeza que não fica ninguém para trás. Teresa Coelho Moreira, há aqui desafios ainda mais largos quando queremos olhar para estas novas formas de trabalho. Não será assim tão simples adequar os nossos sistemas de segurança social, por exemplo. Isso pode mexer claramente com a forma como está construído um conjunto de garantias sociais relevantes, sobretudo no continente europeu. Parece-lhe que será mais difícil encontrar esse entendimento? E qual é que é aqui o ponto mais difícil de se encontrar um acordo? Bom, em primeiro lugar eu gostava de dizer exatamente que, como o Pedro disse, eu também sou otimista, por natureza eu prefiro ver o copo meio cheio do que o copo meio vazio, não sendo, no entanto, ingênuo, exatamente, por isso concordo inteiramente, para dizer com tudo o que ele já referiu. E é, sem dúvida, um dos desafios, este que acabou de colocar agora mesmo, é um dos grandes desafios, a proteção social para estas situações, como proteger e de forma que ninguém seja deixado para trás, e essa eu acho que é a frase fundamental, acho que essa é a ideia fundamental que deve sair daqui, e que o Pedro disse, e que é mesmo, ninguém ser deixado para trás, e por isso encontrar formas de proteção social que abarquem todos. Vai pressionar muito o Estado, digamos. Exatamente, o que faz com que exista uma pressão superior, mas também é uma das ideias que aliás está nas reflexões públicas do livro verde, nas reflexões políticas do que nós temos no livro verde, é um pouco uma alteração, uma adequação do sistema de segurança social a estas novas formas de prestar trabalho, ou seja, tentar alargar a cobertura dos sistemas para estas novas formas de prestar trabalho. E isso eu acho que é fundamental, porque são pessoas, muitas vezes, que ganham muito pouco, ou não ganham quase nada, podem até não ganhar nada em algumas situações e prestam a atividade, e é preciso protegê-las e adequar pelo menos um sistema mínimo, eu diria, de direitos para muitas destas situações, sou pena de acontecer aquilo que o Pedro indicou exatamente, de como poder termos várias pessoas insatisfeitas e poder originar grandes problemas a nível político. Professora, mas isto pressiona um entendimento mais alargado do género europeu em relação a este tipo de garantias, tendo em conta a magnitude da mudança, não vai dar novo impulso, e talvez a Europa também precise disso, não é? Um novo impulso à discussão social na Europa? Sem dúvida, aliás temos o pilar europeu, mas, por exemplo, nesta altura está a ser discutido este ano começou a ser discutido na Comissão Europeia a possível regulamentação do trabalho nas plataformas digitais, primeiro a nível com os parceiros sociais, por isso está nos parceiros sociais, mas mais cedo ou mais tarde, depois, em princípio, sairá alguma dessa situação, exatamente a nível europeu. Já foi discutido na própria Organização Internacional do Trabalho esta mesma necessidade. A nível também da OCDE há vários documentos, mas a nível da União Europeia, creio que é uma preocupação que está a aumentar e está a ser discutida. O problema são as soberanias fiscais, quer dizer... Depois dos vários Estados-membros, sem dúvida, desse princípio, mas pelo menos tentar encontrar alguma proteção, algum ponto comum, que espero que consigamos. Somos 27, com diferentes visões,
de diferentes formas, e obviamente que há a soberania à parte dos Estados, mas espero que pelo menos consigamos chegar a um mínimo de entendimento para esta situação. Pedro Brinca, quando falamos das plataformas digitais, hoje em dia associamos muito a alguma desproteção e precariedade e, enfim, são símbolos de uma nova forma de trabalhar que provavelmente menos protegida. Gostava de ouvir também sobre esta dimensão e o que é que pode ser feito. Temos que esperar por um entendimento global, porque os Estados só por si dificilmente vão conseguir impor algo que para lá da fronteira muda completamente. Sim, é preciso haver coordenação de políticas a nível mundial. Aliás, uma das coisas que está muito em cima da mesa tem a ver precisamente com a taxação de capital, não é? Tem havido uma certa corrida para o fundo, não é? Para traduzir para português um bocadinho à força um estrangeirismo, de alguns países a cobrarem taxas sobre lucros de empresas, etc., baixos para atrair investimento. Temos, por exemplo, o caso da Irlanda, que tem taxas baixíssimas. Tem havido um movimento forte no G20 para a criação de uma taxa mínima única sobre o capital a nível mundial. Isso reflete, por exemplo, algum esforço dessa coordenação de políticas para lidar com realidades comuns, não é? É importante dizer, e para termos um bocadinho de noção daquilo que existe, pré-pandemia, nós fizemos um estudo na Nova, em que eu participei, em que nós estimámos que cerca de 50% do tempo despendido em tarefas laborais atuais já é suscetível de ser automatizado, recorrendo à tecnologia atual. E até 2030 esperamos que até aumente para 67%. Não obstante, por várias razões, entre as quais o facto de sermos um país ainda de baixos salários, que paradoxalmente até previne alguma adoção de tecnologia, porque se o trabalho intensivo for mais barato, não há uma pressão tão grande para usar tecnologia. Prevemos que cerca de 26% da automação potencial será realizada. Isto significa que há cerca de 700 mil trabalhadores, que são 15% do total da força de trabalho, que vão ter que alterar as suas ocupações laborais por se tornarem obsoletos e redundantes e têm que adquirir novas capacidades até neste período. O que é que isto significa? Isto significa que há aqui um desafio brutal, lá está, a tal velocidade, de requalificação, e isso é um desafio que tem que ser vencido, porque se antigamente a obsolescência do saber se dava ao longo de algumas gerações, agora dá-se dentro de uma geração. E a única maneira de termos pessoas com 45 ou 50 anos que ainda sejam relevantes, com um conjunto de conhecimentos que ainda não têm, é dar-lhes. E se existem problemas do lado dos trabalhadores, porque até pode ser bom para eles realmente qualificarem-se ou requalificarem-se para se manterem relevantes, mas por questões de restrições de crédito, imagino, um casal que tenha 45, 46 anos com os filhos na universidade, que tem restrições de liquidez complicadas que lhes permitem investir neles próprios, não é? Por outro lado, as empresas, muitas vezes, e a Teresa saberá isto melhor que eu em termos de direito ao trabalho, não conseguem internalizar de forma total o investimento que pudessem fazer nos seus trabalhadores, porque as pessoas, a maior parte dos casos, não todos, mas a maior parte dos casos podem sair daquela empresa e ir para outra, e aquele investimento em informação da empresa foi-se para a própria empresa, por isso há aqui um problema de incentivos também. E é uma pena que de facto as coisas não corram melhor desse lado, uma solução, que não tenha haver intervenção do Estado, porque os ganhos para a qualificação dos trabalhadores são enormes. Estamos a falar de prémios salariais, por exemplo, para quem tem o secundário versus quem tem um curso superior, muito grandes, ok? Mesmo benefícios para o Estado também são grandes, porque o Estado depois, com trabalhadores que se mantêm relevantes, não tem problemas sociais associados a desemprego de longa duração. Está mais que estudado que as pessoas em situação de desemprego também acabam por ter outras situações que se traduzem em custos sociais e custos pecuniários para o próprio Estado e para as próprias empresas. Mas vê as entidades patronais interessadas nesta mudança? A questão é assim, as entidades patronais gostariam de ter mais mão de obra qualificada. Mesmo se tivermos uma visão cínica da coisa, é normal que quanto mais pessoas qualificadas houverem, mais baratas elas vão ser para as entidades patronais. Por isso, mesmo tendo uma atitude cínica, é óbvio que isto é no melhor interesse das entidades patronais. A questão é como é que se chega lá. E o problema de chegar lá é que as empresas muitas vezes não conseguem internalizar, não conseguem assegurar que o investimento que fazem em qualificação fica na empresa, porque o trabalhador depois é livre para se mudar. Nós, do nosso direito de trabalho, tem algumas exceções a esta regra, mas são pequenas ainda, não é? E daí é que há aqui uma espécie de falha de mercado, em que, de facto, há espaço para o Estado intervir e tentar melhorar as coisas, quer do ponto de dar condições às pessoas para terem a oportunidade de se requalificarem, quer para
criando incentivos para que isso aconteça, não é? Vamos ouvir a opinião de Teresa Coelho Moreira sobre este ponto em particular. Está aqui um ponto interessante relacionado também com aqui a vertente entre o interesse privado e também a função do Estado. Sem dúvida, mas tal como o Pedro disse, hoje em dia, mais do que nunca, a formação é essencial. A formação é essencial e é importante para todos. Não apenas para as empresas, mas para todos. Mas é como ele disse, hoje em dia há estudos, mais do que estudos, que provam perfeitamente que quem está no mercado de trabalho quem vai entrar no mercado de trabalho pode vir a trabalhar em profissões que não existem ou que não existiam. Mas nem sempre há uma correspondente valorização salarial em relação à formação. Essa questão. Agora, a questão de que as entidades, eu acho que as entidades empregadoras, todas elas têm um enorme interesse na formação dos trabalhadores. A questão, sem dúvida, é dos custos. Poderão aplicar, é uma figura que nós temos legalmente, de pagar a formação aos trabalhadores e efetuarem com eles um pacto de permanência. Mas é quando têm despesas avultadas na formação. Mas mais do que nunca, eu diria que o contrato de trabalho hoje em dia é um contrato de formação contínua. E sempre foi, mas agora é. Agora as empresas também têm de saber em que áreas devem apostar mais a essa formação. Exatamente, também porque é sempre uma mais-valia. É uma mais-valia para todos, para a sociedade, sem dúvida, mas para as empresas. Há vários também, apelos aqui à contratação, à negociação coletiva como instrumento para tentar regular. Acredita que isto tem realmente pernas para andar? Eu já percebi o seu otimismo. Sou exatamente otimista. Eu espero que sim, do que eu tenho falado a nível dos parceiros sociais e na concertação social, sem dúvida, mas também tem que ter alguns apoios de todos para esta situação, e creio que é uma das apostas que deve ser feita. A aposta na formação e, sobretudo, em determinado tipo de formação, porque foi exatamente quando o Pedro já abordou noutra questão, creio duas ou três questões atrás, que falou da desigualdade, quando eu falei de género, mas há desigualdade a vários níveis, e por isso mesmo, a desigualdade, sobretudo a nível de quem não pôde sequer efetuar, quando nós estamos a falar de teletrabalho, de quem não pôde efetuar prestação de trabalho em regime de teletrabalho, que normalmente até tem salários mais baixos, e apostar na formação de diferentes níveis, não apenas a formação clássica, mas a formação a outros níveis. E quando falou da possibilidade também do estudo da nova que eu conheço e da possibilidade de substituição do trabalho, por assim dizer, e da automatização, então apostar-se na formação em áreas em que essa automatização, em princípio, não irá acontecer, em que não há essa possibilidade do desemprego, do desemprego tecnológico que também já nos acompanha há muitos anos atrás. Por isso apostar nessa formação, diria eu. Fecho com um desafio muito rápido a ambos, mesmo para terminar, tem que ser muito breve. Começo por si, Teresa Coelho Moreira. Há, apesar de tudo, instrumentos existentes, como Código de Trabalho e outros, que podem não ter sido completamente explorados antes de entrarmos nesta nova vaga de reforma, no fundo, do enquadramento legislativo do trabalho. A questão dos bancos de horas pode ter sido não tão trabalhada, não sei qual é a sua opinião. O desafio é este: qual é o instrumento que existe já e não foi suficientemente utilizado como ferramenta nesta nova realidade e que ainda poderia ser mais trabalhado, mais desenvolvido, aprofundado e concretizado? Bom, é uma pergunta difícil. Eu acho que seria se calhar a parte da negociação coletiva e também a parte da privacidade e proteção de dados pessoais que nós já temos. Essa sim, de privacidade e proteção de dados pessoais, porque muitas destas questões apelam a essa questão, a esta situação, e nós já temos legislação a esse nível, até bastante mais desenvolvida e até mais avançada do que a própria a nível internacional, e podia ser isso, e também na parte de igualdade e não discriminação. A mesma pergunta para Pedro Brinca, para fechar. O Carlos conhece o projeto Qualifica? O programa Qualifica? Não. Pois não conhece o Eu Carlos, conheço. não conhece ninguém. Eu conheço. Pronto, conhece a Teresa por estar dentro do sistema, não é? Exatamente. Mas a maior parte das pessoas não conhece, ou seja, todo este ecossistema em que é preciso consciencializar, informar, mobilizar os agentes de mudança, criar aqui incentivos para haver financiamento e investimento na aprendizagem ao longo da vida e gerir um ecossistema de aprendizagem e emprego, tudo isto eram objetivos do programa Qualifica, que foi um programa que
foi trazido no âmbito do governo, mas que depois, lá está, com muitas boas ideias, fica um bocadinho longe depois em termos de concretização. Faltou energia, faltou capacidade de projetar, de informar, de consciencializar todas as pessoas envolvidas em adotar uma plataforma. A plataforma tinha bons objetivos, que era promover tudo isto que eu lhes estou a descrever. Isto não é propriamente descobrir a pólvora, não é? Quer dizer, isto são coisas que são relativamente fáceis de perceber o que é que há a fazer e quais são os problemas, mas lá está, foi um programa que foi lançado pelo Governo, mas que, como tantos outros, o bom ficou nas intenções e depois a concretização acabou por estar longe daquilo que seria desejável. Por isso, acho que criar um programa semelhante em que consiga, de forma empenhada, com o empenho do Governo e do poder e das administrações públicas, para implementar estes princípios, seria, sem dúvida, o melhor que poderíamos ter. Muito obrigado, Pedro Brinca, Teresa Coelho Moreira. Os nossos convidados esta semana falámos sobre o trabalho, o futuro, os novos trabalhos digitais, o novo mundo laboral em perspectiva, um tema que não é propriamente do futuro, é mesmo do nosso presente e que está nos debates da atualidade. Foi o tema da Capa à Contra Capa, programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que pode ouvir também em podcast, na sua versão integral nas plataformas digitais habituais. Tem genérico original de Mário Laginha, que vai ouvindo em fundo, e esta semana teve a participação de Carlos Vermelho, Ana Marta Domingos, André Peralta e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana para conversarmos sobre outro tema.